pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como que vocês estão? Hoje vamos falar sobre uma chave poderosa para mudar as coisas que estão à nossa volta e aquilo que está nas nossas mãos, até aquelas que não estão. Nós vamos falar sobre a oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu entro na tua presença, meu Senhor, para apresentar ao Senhor mais um dia de devocional, de meditação na sua palavra, de aprendizado. Meu Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está se dedicando a aprender do Senhor, que é manso, humilde de coração. Pai, eu peço que o Senhor se manifeste sobre este devocional, que pessoas sejam tocadas, quebrantadas, tenham a sua visão espiritual aberta, seus ouvidos para te ouvir e para aprender com o Senhor. Assuma a direção e o controle de tudo que iremos fazer aqui, cada ensinamento, cada palavra, até mesmo essa oração, que seja guiada, direcionada pelo Senhor, que cada um receba o alimento que cada um tem buscado, no nome de Jesus. Que o Senhor assuma a direção a partir deste momento, de tudo aquilo que será ensinado aqui. Eu peço que o Senhor me traga à memória aquilo que precisa ser falado, e eu repreendo no mundo espiritual toda palavra que sair de mim mesma, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito falando através de mim para aquele que tem sede e fome do Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal. Gente, se tem algo que muda destino, é a oração e o posicionamento de um crente, daquele que sabe quem que é em Jesus Cristo. Quando você se posiciona contra o inferno, contra aquilo que tenta te derrubar, não tem quem te pare. A vitória, ela é certa. Vamos entender como funciona essa questão da oração. Sabe por quê? Sabe por quê que boa parte das pessoas não gosta de orar? Sabe por quê? Porque não sabe que uma simples oração pode mudar todo o seu dia. Pode trazer respostas que você não está nem esperando. Pode abrir portas que você não estava esperando. Portas que de repente estavam fechadas. A oração, ela traz respostas que vocês nem imaginam. Traz livramentos que vocês nem veem que acontece. Vamos lá. Eu, por muito tempo, negligenciei essa questão da oração. Por quê? Porque, tipo assim, no meu pensamento era o seguinte: tá, eu vou orar, o que isso muda? Eu negligenciava a parte de oração, negligenciava o meu momento com Deus. Tipo assim, eu tô fazendo algo que alguém me ensinou. Porque minha mãe disse que tem que ser assim, o meu avô disse que tem que ser assim, minha mãe disse que tem que ser assim. Mas tem algo muito importante que eu preciso falar para você. Por mais que os seus pais ou os seus familiares te ensinaram que Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador da nossa vida, é o único que devemos adorá-lo, é o único que devemos segui-lo. Isso foi o que foi ensinado pra gente. E às vezes você não foi nem ensinado dessa forma.
foi ensinado de repente uma outra religião, num outro sentido, num outro segmento. Mas enfim, Jesus disse: para ir ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, ele é o único caminho, não há outro caminho. Por mais que digam que existem outros meios de chegar a Deus, não, isso é uma mentira. Jesus Cristo é o único meio por qual podemos chegar a Deus, ok? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os meus pais me ensinaram isso, tá? Os meus pais queriam que o Deus deles fosse o meu Deus. Os meus pais me ensinaram que seguir Jesus Cristo é o caminho correto. Mas e eu? Você que está aí ouvindo, você acha que é o caminho correto? Você, por mais que os seus pais te ensinem, você, com maturidade, precisa decidir seguir o mesmo Deus ou não. A decisão cabe a você. Por mais que os pais ensinem os seus filhos o caminho que devem seguir, eles, quando chegarem numa idade de entendimento, numa idade que sabem fazer boas escolhas, eles vão ter que decidir o Deus que eles querem seguir. E eles só vão seguir Jesus Cristo se realmente os filhos, ou seja lá quem estiver à nossa volta, perceberem que realmente você vive Deus, porque você é o próprio testemunho vivo da presença real do Senhor. Boa parte dos filhos ou dos enteados não querem seguir a fé cristã porque o comportamento dos pais ou o comportamento das pessoas não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, você não vai convencer ninguém a aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador somente por falar ou somente por dizer que é o caminho da verdade. As pessoas, elas seguem exemplos. Não adianta falar. Não adianta tentar convencer. A sua vida, a forma como você conduz a sua vida, vai trazê-lo para Deus ou não. Às vezes, mesmo você ensinando o que é certo, os filhos às vezes tomam decisões erradas, mas eles precisam decidir por si mesmos. E tem coisas que não está no nosso controle. Às vezes os filhos, enteados, ou seja lá quem for, precisa passar pelas suas próprias experiências. Mas a oração do justo, ela tem poder. E ela gera muitos efeitos que vocês nem imaginam. Por mais que alguém esteja fora do caminho do Senhor, mais cedo ou mais tarde, Deus, ele vai trazê-lo de novo à obediência, vai trazê-lo de novo à sua presença. Vamos lá. Eu vou ler com vocês aqui Tiago. A nossa base de hoje é o livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O céu, gente, ele não responde palavra. Esquece, não é de muito falar. Ele responde o quê? O posicionamento do cristão. Você pode falar o que quiser, mas se você não tiver posicionamento, esquece. Nada é mudado, nada é transformado. Em João 9:31, Deus diz o seguinte, que inclusive isso foi uma pergunta da minha filha ontem. Mas Deus ouve? Quais são as pessoas que Deus ouve? Eu vou responder com a Bíblia, para não dizerem que
que eu estou falando por mim mesma. Eu tô abrindo aqui, tá? Só um minuto. Vamos lá? João 9:31 diz o seguinte, ó. Vou mostrar aqui na tela para você. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Kellen, o que você está dizendo? Então Deus não ouve ninguém? Então Deus não ouve ninguém, porque todos são pecadores, todos nós somos pecadores. Ser pecador é uma coisa, ser praticante do pecado é uma outra coisa. Aqui, o que Deus está se referindo é o seguinte: quando, vamos fazer uma analogia aqui. Suponhamos que você tem 2 filhos. Você tem um que obedece e o outro que não obedece, certo? Um que faz a sua vontade e o outro que não faz a sua vontade. Isso é para que você entenda de forma clara o que eu quero dizer para você. Mesmo sendo seus 2 filhos, se o filho que te obedece pedir algo para você, você vai atender de prontamente, certo? Dificilmente você vai dizer um não. E mesmo que haja um não, você vai ficar tão desconfortável que mais cedo ou mais tarde você vai acabar realizando o desejo do seu filho que obedece. Mesmo que de repente ele não esteja preparado para aquele momento para receber, mas ele vai ficar pronto para receber no tempo certo. Aí, suponhamos que o outro que desobedece te pede algo. O que você faria? Isso aqui é automático, viu, gente? É muito mais fácil você dizer não. 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 E não. Ah, mas por quê? Por desobediência. Um é praticante e o outro não é praticante. Eu falo, Deus ouviu? Deus ouviu? Ouviu os 2. Deus ouve? Ouve os 2. Mas o que eu quero dizer é, quem que Deus vai atender? Quem que Deus vai atender? Aquele que obedece, Deus ele já está pronto para te atender. Ele já está pronto para te responder. Ele só não vai te dar o que você quer se estiver desalinhado fora daquilo que é correto, fora dos planos de Deus. Mas mesmo assim, Deus ainda cria meios e situações para se fazer cumprir o desejo do coração do filho que obedece. Você que está aí, ouvindo do outro lado, para Deus te ouvir e te atender, você precisa ser o quê? Praticante da palavra dele. Você precisa estar em retidão. Você precisa estar em obediência. Aí você vai falar, Kellen, não dá para obedecer 100%, jura? Jura que não dá para obedecer 100%? Você tem certeza do que você está falando? Eu digo para você, é difícil obedecer para quem não ama a Deus. Se eu perguntar para você se você ama a Deus, você vai dizer que você ama a Deus. Se eu perguntar para o meu papagaio, que eu tenho um papagaio aqui, se ele ama a Deus, ele vai dizer, eu amo a Deus. Ele ama a Deus.
Mas o meu comportamento vai dizer se eu realmente amo a Deus ou não. Ninguém pode amar algo que não conhece. Ninguém pode amar algo que não tem relacionamento. O amor, ele nasce da amizade. Para você obedecer a Deus, você precisa amá-lo. Você não vai obedecer se você não ama. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando você, na sua adolescência, ou você que está agora, neste momento, apaixonado, quando você conhece uma pessoa, desenvolve uma amizade com essa pessoa e se apaixona por essa pessoa, que você passa a conhecer essa pessoa, você aprende a conhecer o que essa pessoa gosta e o que essa pessoa não gosta. Você, por amar essa pessoa, você vai deixar de fazer aquilo que entristece a outra pessoa. Sabe por quê? Porque você não quer entristecer quem você diz amar. Se você ama, você não faz. Sabe por quê? Porque você não quer entristecer. Deus diz: não entristeçais ao Espírito Santo. Isso é tão forte que, se você entender sobre o que é realmente um verdadeiro relacionamento, a gente começa, se a gente for passar mesmo na peneira, poucos vão sobrar. Porque nem todo mundo está disposto a mudar por algo ou por alguém. O amor de muitos se esfriaria. Você, se você estiver apaixonada ou apaixonado, você vai deixar de fazer aquilo que aborrece, porque você não quer entristecer a outra pessoa. E se você fizer, mesmo amando, se você fizer, você reconhece o erro, pede perdão e não vai voltar a fazer mais. É simples assim. Mesmo que eu erre com o Senhor, eu peço perdão, deixo o meu pecado e recomeço de novo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Às vezes é só um escorregão, às vezes é só um desentendimento, às vezes porque está distraído. Você só vai pecar se estiver fora da presença de Deus. Entenda o que eu estou falando. Se você é casado ou se você tem uma namorada, se o seu marido ou a sua esposa está perto de você, você não vai trair. Sabe por quê? Temor. A pessoa está presente. É muito mais difícil de você trair. Se a pessoa estiver com você do seu lado, é muito mais difícil de você trair. Com Deus é a mesma coisa. As pessoas só pecam quando estão fora da presença de Deus. Olha como isso é forte. As pessoas só pecam quando estão fora da presença de Deus. Quando estão fora da presença de Deus. Porque se você tiver a consciência que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus está com você o tempo todo na sua frente, você não tem coragem de pecar. Sabe por quê? Porque o amor deles constrange. Eles são santos. Sede santo assim como eu sou santo. Você não tem coragem de errar. Se o Espírito Santo estiver junto com você, se ele habita em você, você não consegue pecar. Sabe por quê? O amor. O amor, ele é capaz de derrubar fortalezas, padrões inimagináveis. Deixa eu falar algo aqui para vocês. A oração é a chave da vitória.
crente que não ora está fadado ao fracasso. Você acha que eu tenho vontade de orar todos os dias? Você acha que eu tenho vontade de ficar na presença de Deus todos os dias? Hoje eu tenho vontade, antes não. Para você orar, você precisa orar. Para você orar, você precisa orar. Para você desenvolver um relacionamento com Deus, você precisa vir para a presença de Deus. A oração é a chave que move montanhas. A oração, a pessoa que permanece em oração, ela vence barreiras e muralhas inimagináveis. A oração, ela move o céu para você. A oração, ela traz o céu para você também. Me fugiu aqui o que eu ia falar, porque tipo assim, as pessoas querem a bênção de Deus sem querer estar com Ele, passar tempo com Ele, desenvolver um relacionamento com Ele. As pessoas querem vitória sem pagar o preço do sacrifício. Não pense você que a bênção de Deus é de graça, ela nunca foi de graça. Nunca foi de graça. Ela tem um preço a ser pago. Preço da santidade, preço da renúncia, preço do sacrifício. O preço, de uma forma ou de outra, precisa ser pago. Ou você paga o preço da vitória, ou você paga o preço da derrota. Você que decide a guerra que você quer lutar. Permanecer parado no mesmo lugar. Eu tô toda arrepiada só de falar isso para você. É muito mais caro do que você pagar o preço para avançar, o preço da vitória. Tem pessoas que não querem mais lutar. Eu quero ficar aqui e morrer. Quero ficar aqui no meu cantinho, quieto e morrer. Ah, um churrasquinho no final de semana, eu tendo um dinheirinho para fazer o churrasquinho, para mim tá bom. Eu vou levando a vida. Tá bom. Não, você não deve se contentar com isso. Sabe por quê? Porque o seu Pai que está no céu, ele é dono do ouro e o dono da prata. Ai, Kelly, mas eu passo tanta necessidade, dificuldade. Por quê? Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque você não ouve a direção de Deus. O meu povo, ele sofre por falta de conhecimento. O meu povo sofre porque não se relaciona comigo. O meu povo sofre porque não sabe pedir. O meu povo sofre porque não sabe orar. O meu povo sofre porque não sabe que é filho do rei. Deus, ele é dono do ouro, da prata. Já está tudo disponível para você e para mim. As pessoas não sabem acessar a real dimensão do poder de Deus. As pessoas não sabem acessar o seu milagre. Daniel, quando orou por 21 dias, que por sinal quero dizer algo para você, hoje eu estou no meu primeiro dia de jejum de Daniel. 21 dias só no legumes e na água. Só no legumes e na água. Para quê, Kelly? Isso é barganha com Deus? Não. É para me esvaziar. Entendeu? É para me esvaziar de mim mesmo. É para mortificar a carne mesmo. Eu quero ter os frutos do Espírito. Eu quero viver o sobrenatural. Eu decido. Isso é posicionamento. Eu não faço o que a minha carne quer. Eu me obrigo a fazer o que precisa ser feito.
Você se obriga a orar. Você não vai ter vontade de orar. Então o que você faz? Se obriga a orar. Você não vai ter vontade de separar tempo para Deus. Então o que você faz? Você se obriga. Você se obriga. Corpo, sujeite-se à palavra do Senhor. Boca, sujeite-se à palavra do Senhor. Olhos, sujeite-se à palavra do Senhor. Choro não move as mãos de Deus. Desculpa, choro não move as mãos de Deus. Não adianta ficar chorando. Você sabe o que é que move as mãos de Deus? Sabe o que vai fazer as mãos de Deus se mover? Você se posicionar com oração. A oração, o dia que você se levantar em oração, a potestades vai correr. Potestades do inferno vai ter que bater em retirada. Não compensa para o mal. E contra uma pessoa que sabe quem é em Jesus Cristo. Primeira coisa, você precisa saber quem que você é em Jesus Cristo. A sua identidade. Quando você batiza, você aceita Jesus Cristo. Você é sacerdote santo e real. Você se torna a luz deste mundo. Você está na qualificação de filho de Deus. Olha aqui. Não vai ficar nas minhas palavras. Olha aqui. Eu vou pegar para você aqui. Aqui, ó. Olha quem que você é em Cristo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste o que? Misericórdia. 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 Você sabe o que é um embaixador de Jesus Cristo? Você sabe que no nosso mundo real quem é um embaixador? Não existe ninguém além de um embaixador. Em leis capaz de prender um embaixador. O embaixador está acima de um juiz. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Você, tanto eu, representamos Jesus Cristo aqui nessa terra. Como você tem representado o Rei dos Reis? Sabe por quê? Porque você é a nação santa. Povo exclusivo, propriedade do Senhor. É isso que você é. Você representa Jesus Cristo, você representa o reino do Senhor. Como que as pessoas querem mudança sem conhecer a Deus, sem amar a Deus, sem desenvolver relacionamento com Deus, sem passar tempo com Ele? Praticando o quê? Da iniquidade, do pecado. Kelly, é muito difícil obedecer. Difícil para quem não ama. Eu já expliquei. Difícil para quem não ama. Para quem ama não tem dificuldade nenhuma. Você não quer entristecer o noivo. E mesmo que você erre, você pede perdão e recomeça de novo. O que torna uma oração poderosa? O que torna uma oração poderosa, eficaz? Você sabe o que é que torna uma oração poderosa? Uma vida alinhada. Antes de palavras bonitas, palavras eloquentes. Vida alinhada. Isso é o que
vai dizer se você tem autoridade no mundo espiritual ou não. Por que muitas das orações parecem não passar do teto? Você já se perguntou? Por que tem oração que não passa do teto? Porque pedimos a Deus mudanças sem permitir que Ele governe áreas da nossa vida. O que acontece? Deus, Ele não ignora quem ora. Não é isso. Mas Ele trata o coração antes de liberar o poder da oração. Já ouviu falar em oração de feiticeiro? Oração de feiticeiro? Você sabia que tem crentes que faz oração de feiticeiro? Se alguém te maltratar ou se alguém te contrariar, você ora pedindo justiça para Deus. Eu quero que o Senhor faça justiça. Isso é uma oração de feiticeiro, tá? A justiça pertence a quem? A Deus. Antes de Deus manifestar a justiça dele, Ele vai manifestar o amor em primeiro lugar, trazendo o pecador ao seu arrependimento. Antes de Deus manifestar a justiça, Deus vai manifestar o amor em primeiro lugar, trazendo o pecador ao arrependimento, porque Deus não quer que ninguém se perca. Vocês acham o quê? Que é só quem mata, rouba, que pratica iniquidade contra Deus, que entristece Deus? Não. Nós entristecemos Deus o tempo todo. Na forma de falar, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de conduzir aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E nem por isso, Deus, Ele se afasta de nós. Pelo contrário, Ele faz o quê? De tudo para que nós nos arrependemos e nos voltemos para Ele com o coração puro. Porque Deus quer o quê? Salvar, Deus quer perdoar, para que todos tenham a salvação, mas nem todos querem pagar o preço da obediência, o preço do processo. Vamos lá. Quando você for orar, examine o seu coração antes de você pedir. Porque Deus leva em consideração as intenções e as motivações do seu coração. Com que intenção você está pedindo isso? Sendo motivado pelo quê? Muitos não recebem a oração porque a intenção pelo qual está pedindo está equivocada. Às vezes é oração de feiticeiro. Será que o seu arrependimento é real? Você deve estar alinhado com a palavra. Todo arrependimento verdadeiro, ele traz mudança de comportamento. Ele gera desconforto, porque dói mudar. É desconforto, gera desconforto mudar. Fazer a vontade de Deus. Dói na carne. Toda mudança verdadeira vai gerar, todo arrependimento verdadeiro vai gerar uma mudança de comportamento. Para melhor, óbvio. Vamos lá. A oração, para ela ser eficaz, Kelly, ela deve ser o quê? Fervorosa. Teve um dia que estava acontecendo tantas coisas, e teve um dia que a minha filha, um dia não, eu comecei a perceber que ela estava
entrando no modo de desobediência e desalinhamento. E eu fui corrigi-la. E aí, no meio da correção, ela soltou uma risada. E aí eu percebi que ela estava o quê? É isso aí mesmo, vou nem falar a palavra. Você sabe o que eu fiz? Porque eu estava agindo na força do braço, com a cinta. Sendo que o problema era o quê? Espiritual. Sabe o que eu fiz? Me deu uma fúria tão grande aqui dentro. Inclusive eu vou lançar um livro que chama A Fúria. A fúria aqui dentro. Eu me levantei em oração, peguei a Bíblia, abri no Salmo 91 e comecei a declarar. Nesse dia até a minha voz mudou. Sabe o que começou a acontecer? As luzes começaram a apagar, acender e apagar. As portas baterem. Vento. E a sensação de medo foi incontrolável. Meu filho pequenininho grudou na minha perna e falou: mamãe, eu tô com medo. Falei assim: só fica aqui perto e fecha o olho. Aquele dia foi um ponto crucial. Foi um dia que eu me levantei em oração. É como se eu tivesse pegado uma espada e passado em todos eles. Nunca mais, eu lancei um decreto: nunca mais ousem tocar nos meus filhos. É isso que mudou. É isso que você tem que fazer. Porque enquanto você ficar agindo de forma natural, o que não é natural, o que está acontecendo de forma espiritual, coisas espirituais nós resolvemos de forma espirituais. Não adianta querer tratar com normalidade aquilo que não é normal. Ficar chorando, se eu fosse ficar chorando, ficar só tentando corrigir assim, já tinha perdido meus filhos. A luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades espirituais do inferno. Eles são seus inimigos, é com eles que vocês têm que lutar. Filho começou a desobedecer, com espírito de desobediência, pode orar, mas é para levantar em oração, com fúria. Não é com oração de chama-gato. Não, você se levanta com espada e põe para fora no nome de Jesus. No nome de Jesus. A oração, ela mostra de quem você depende. Sabe por quê? Porque na hora do pega para capar, você corre para onde? Se você tiver com problema financeiro, você vai correr para onde? Para o banco? Você corre para onde? Para o banco, para o agiota, para o vizinho, para alguém para pedir emprestado? Para quem que você corre? Corre para todo mundo, menos para Deus? Isso mostra que a sua confiança está em quem? Isso mostra que você não confia no poder da oração. A oração, que ela é fervorosa, ela não tenta convencer a Deus, não é esse o intuito, mas ela se rende à sua vontade, à vontade do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque, isso aqui é importante, porque que a ansiedade bloqueia a oração? Por que que a ansiedade bloqueia a oração? Porque a ansiedade tenta resolver no controle humano o que só Deus pode fazer. Vai continuar na força do braço. Orar é transferir o peso do controle para Deus. Pai, eu coloco nas tuas mãos. Assumo o controle e a direção, em nome de Jesus. Ok. Vamos lá.
Minha vida de oração, a sua vida de oração e a minha vida revela a dependência de Deus. Como assim? Revele-se observando onde você corre primeiro. Kellen, ficou confuso. Eu vou explicar. Vamos ver se você depende de Deus ou de forças humanas. Quando você tem uma situação, um problema que eu falei anteriormente, você primeiro corre para Deus ou corre para soluções humanas? Isso é para você refletir. Segunda, enrolei a língua agora. Segunda pergunta reflexiva para você. Quais obstáculos têm enfraquecido a minha oração? Como assim? O que enfraquece? O que faz com que você não queira orar? Falta de disciplina? Distrações? Pecado não tratado? Pressa? Eu tô com pressa, tô atrasado. É isso que enfraquece a sua oração? Terceira pergunta. Quando você ora, você tem visto resposta? Você tem visto resposta? Porque Deus responde com sim. Deus responde com não. E Deus responde com espere. Espere, sim ou não. O não também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos que muitas das vezes oramos com palavras vazias e um coração distraído. Hoje, Senhor, nós voltamos ao lugar secreto. Remove de nós toda superficialidade espiritual. Quebra nossa autossuficiência. Ensina-nos a esperar, insistir e confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Alinha nosso coração com o teu, que nossa oração, Senhor, não seja perdida, mas comunhão, rendição e transformação no Senhor. Eu não quero apenas resposta, nós queremos a tua presença. Que a nossa vida se torne uma oração viva diante do Senhor, diante do seu altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Qual que é o desafio para você hoje? Qual que é o desafio para você hoje? Se eu falar para você que você precisa ficar pelo menos 1 hora em oração, aí você morre. Vai falar que eu não consigo nem 10 minutos, quanto mais 1 hora. Sabe o que acontece? Durante os 30 primeiros minutos que você está em oração, você ainda está na carne, você ainda não está na dimensão do Espírito. Isso só vem após os 30 minutos. Por quê? Por conta das distrações. A sua mente está ligada ao mundo natural. O telefone toca, criança vem bater do lado, mãe, tô com fome, mãe, tô com sede, mãe, eu fiz xixi, mãe, eu fiz cocô, mãe, faz um pix, mãe, eu preciso disso. Às vezes é o marido, que hora vai sair a janta, o que você tá fazendo? Tem distrações por todos os lados, o celular toca, a notificação do WhatsApp não para. Tudo para te tirar o quê? Da presença. Quando você, após 30 minutos que você já saiu de todas essas distrações, você entra na dimensão do Espírito. E quando você está na dimensão do Espírito, o tempo ele é eterno. As horas passam e você nem vê. Eu já me peguei meio período orando, nem vi que tinha passado meio período inteiro orando. Sabe por quê? O tempo de Deus não é igual ao nosso. Qual que é o seu desafio de hoje? Acrescente 15 minutos de oração por dia.
nesta semana. Acrescente 15 minutos a mais. Kelly, se eu oro 5 minutos, então ore 20. Você entendeu? Kelly, eu já oro 15, então ore 30. Entendeu? Intensifique. Isso precisa ser gradual para você ter a sua vitória. E tem outra coisa importante. Esses 15 minutos não é para você orar por você, pelo contrário, é para você interceder por alguém. Use esses 15 minutos para interceder por alguém. Interceda até pelos seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. A oração, gente, vou deixar aqui uma mensagem para você. A oração não é a última opção do cristão maduro. Não é. É o lugar onde tudo começa. Se você aprender a consagrar o seu tempo, o seu dia ao Senhor, você vai ver como que as coisas vão melhorar gradativamente. Amém? Deus abençoe seu dia e até o próximo devocional.